Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Acabamos de viver intensamente em Cracóvia a Jornada Mundial da Juventude, com um grande envio, domingo passado, dos jovens que devem anunciar a misericórdia para o mundo inteiro. Nós começamos aqui no Rio de Janeiro, nessa semana, mais um grande evento importante para o país e para o mundo, que são as Olimpíadas. As Olimpíadas praticamente tomarão todo esse mês de agosto. A última semana das Olimpíadas, inclusive, coincide também com o Congresso Eucarístico Nacional em Belém. Mas a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Igreja do Brasil, também está muito ligada à questão dos esportes para a paz. Há uma tradição olímpica que durante as Olimpíadas não pode ter guerra, não pode ter briga. 100 dias de paz, que nós proclamamos 50 dias antes das Olimpíadas e proclamaremos 50 dias depois das Paralimpíadas. Portanto, entre os 50 dias antes e 50 dias depois, tendo as Olimpíadas e as Paralimpíadas, são praticamente 3 meses que nós somos convidados a termos tempos de paz. No passado, parece que havia um pouco essa possibilidade, pelo menos onde tinha as Olimpíadas, de não terem guerras, que os homens estavam ocupados nos esportes. Mas, infelizmente, em nosso mundo de hoje, parece-me que a questão da paz está muito longe de acontecer, tanto em nível mundial, como também nacional e local. Mas nós não desanimamos, pelo contrário, continuamos na esperança. A igreja vai estar presente, seja com a questão do culto, organizando o culto na Vila Olímpica, seja atendendo às várias nacionalidades junto às igrejas nas várias línguas, seja com panfletagem junto aos estádios e locais para falar um pouco da paz e da fraternidade, seja com trabalhos sociais, em convênio com várias entidades internacionais para jovens, crianças, adolescentes, na questão da promoção social, para que esse tempo possa também ser uma oportunidade de promoção social e também dos jovens sentirem-se impelidos a verem no esporte uma oportunidade, tanto de promoção, como também de articulação, como também de paz. Eu creio que diante de tantas críticas que se fazem, tantos problemas, nós somos chamados a tirar, além daquilo que são as críticas, tirar as coisas boas e saber como construir algo que nos ajude. Portanto, a quem já está acompanhando as Olimpíadas, que seja uma oportunidade de ver a importância dos esportes, de vermos que quanto mais estamos ocupados nisso, mais deveríamos ter tempos de paz. Nós temos na Arquidiocese do Rio um trabalho muito bonito da Passado Menor, que recolhe crianças e adolescentes mais carentes e em parcerias, tem um projeto Força no Esporte, leva centenas de jovens a complementarem suas aulas, a terem uma certa disciplina na própria vida e também a escolher algum esporte para poder se aperfeiçoar. E já muitos, além de viverem hoje com profissões e também uma vida na sociedade, se promoveram, são campeões olímpicos, campeões também brasileiros do esporte que escolheram. Ou seja, são oportunidades que existem, que nós somos a fazer para o bem, no lugar de ficar criticando as coisas, saber como trabalhar para que as coisas possam ser construtivas cada vez mais. Portanto, nessa época das Olimpíadas, além da beleza de tantos jogos e tantos países que, às vezes, na política são contrários um ao outro, as Olimpíadas estão juntos, jogando, disputando as medalhas. Esperamos que realmente nós aprendamos também a que são contrários uns aos outros por partidos, por ideologias. Saibamos conviver na fraternidade uns com os outros no bem, um bem comum. Então, juntamente com as Olimpíadas, nós iniciamos também nessa época
o mês vocacional. O mês de agosto é o mês das vocações, é outro aspecto que nós somos chamados a viver. E o mês vocacional, meus irmãos e irmãs, tem os temas. O diretório litúrgico da nossa Conferência Episcopal fala o seguinte: primeira semana, que é essa, vocação para o ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Dia 4, dia de São João Maria Vianney, Cura d'Ars. Dia 10, São Lourenço. Justamente são esses dias que nós rezamos pela vocação ao ministério ordenado. Segunda semana, a próximo domingo, vocação para a vida em família, que é o dia dos pais, segundo domingo de agosto. Terceira semana, vocação para a vida consagrada, religiosos, religiosas e consagrados seculares. Coincide mais ou menos com a festa justamente da Assunção. A quarta semana, vocação para os ministérios e serviços na comunidade, a questão do cristão leigo. E no último domingo, se eu tiver 5 é no quinto, ou no último domingo se for 4, é o Dia Nacional do Catequista. São esses os temas desse mês vocacional que nós queremos também rezar por essas vocações. Iniciando essa primeira semana com a nossa oração e a nossa reflexão para o ministério ordenado. Diáconos, padres e bispos, pelos quais nós rezamos e pedimos em todas as missas nesse final de semana. Então, são vários assuntos, meus irmãos e irmãs. Já depois de termos vivido a beleza da Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia, vivemos aqui no Rio das Olimpíadas, iniciamos com toda a Igreja do Brasil o mês vocacional. Participemos e possamos vivenciar tudo isso de coração cheio de fé. A palavra de Deus desse 19º domingo tempo comum, meus irmãos e irmãs, inclusive a segunda leitura, a carta aos Hebreus, justamente é um grande hino sobre a fé. Valeria a pena ler quase que inteira essa carta, a segunda leitura desse domingo. O tempo nosso não permite, mas você vai escutar depois, embora tenha a versão mais longa e a versão mais breve, mas você talvez procurar a versão mais longa desse trecho da segunda leitura, desse 19º domingo tempo comum, em que a carta aos Hebreus fala: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. E aí vai justamente falando de vários exemplos de fé. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Aí ele fala de Abraão, que obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, e co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo como arquiteto e seu construtor. Ele vai depois dizendo de Sara, não é? E ao mesmo tempo, assim, todos eles morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe. Se declararam estrangeiros e imigrantes nessa terra, não é? E aí, justamente foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. E é Isaque que uma descendência levará o seu nome, pois estava convencido que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. E assim recuperou o filho, que é também um símbolo. Então, o texto da carta aos Hebreus fala, gente, que a fé é um modo de já possuir agora o que ainda se espera. E a convicção acerca de realidades que não se veem. Estou convicto de coisas que ainda não estou vendo, mas já possuo agora o que eu espero. E dá exemplo de Abraão, de Sara, de tudo aquilo que viveram, né, na sua vida, acolhendo justamente a promessa, aquilo que Deus tinha falado, preservado para eles. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu queria que ler, escutar, aprofundar com atenção essa palavra da carta aos Hebreus é um convite também para que todos nós também vivamos a fé. Peçamos o dom da fé, que aumente em nós a fé no meio dessas nossas circunstâncias da nossa vida, e nos faça caminhar cada vez mais confiando no Senhor
e nas suas promessas. Eu creio que a palavra de Deus vai nos iluminar nesse nosso caminho, nesse mês vocacional, ligado um pouco ao tempo das Olimpíadas, também aqui no Rio de Janeiro, mas que nós vivamos em qualquer circunstância, seja no dia a dia, seja na nossa vocação, seja na questão esportiva, vamos à fé. Sejamos testemunhas que nós cremos num Deus que está presente no meio de nós, em Jesus Cristo, pela ação do seu Espírito Santo, que nos faz caminhar numa vida nova. O Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, também tem a versão mais longa e a versão mais breve, né? E que justamente para da vigilância, estar preparado para escutar e acolher o Senhor quando Ele passa em nossa vida. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta quando ele chegar e bater. Ele vai falar então da vigilância de quando chega o patrão, não é? Se o dono da casa soubesse que hora vem o ladrão, iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa, não é? Vós também estáis preparados, porque a hora em que menos pensardes, menos esperardes, ele virá. E aí quando Pedro pergunta, essa parábola é para nós ou para todos? E aí Jesus vai responder, e o administrador também é para quem também tem essa responsabilidade na casa. Quem é o administrador fiel e prudente, já vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa. Filhos do empregado, que o patrão chegar e encontrar agindo assim. E aí vai falar justamente dos vários aspectos, não é, que pode acontecer. Quem tem mais consciência, quem tem menos consciência, quem não conhecia a vontade do patrão, mas todos tiveram a oportunidade de acertar e acabaram errando, né? Então fala da vigilância, tanto para todos, estar atentos, ninguém sabe que hora chega o ladrão, portanto estar atentos porque o Senhor virá quando nós às vezes não esperamos, então tem que estar com os rins cingidos, as lâmpadas acesas, fala aqui a leitura, e também quem tem a administração, a responsabilidade, também tem que saber ser fiel, porque a hora que menos pensar também tem que prestar contas, né? Mesmo que não soubesse direito todas as vontades do patrão, né? Portanto, essa vigilância, meus irmãos e irmãs, está muito presente no coração de cada cristão. Viver cada dia na fé, como lembra a carta aos Hebreus, como se fosse o último dia da nossa vida. Viver bem a cada instante, sabendo que hoje eu posso prestar contas a Deus. Claro que nós estaremos sempre nesse estado da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, mas temos que estar sempre preparados, como diz justamente a leitura aqui do Evangelho, né? Ou seja, vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como os homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para ele abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Está sempre preparado. E o livro da sabedoria, a leitura primeira desse domingo, fala que a noite da libertação, fala da pouco da Páscoa, né? Fora aprendido a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem trépidos. Ela foi esperada por seu povo como salvação para os justos. Com efeito, aquilo que punistes vossos adversários, serviu também para glorificar-nos. Tá? Ou seja, isso enquanto entoavam antecipadamente o cântico dos seus pais. Então, de uma certa forma, o livro da sabedoria fala de estar preparados e viver a fé. Que também nós, meus irmãos e irmãs, diante de tantas circunstâncias da nossa vida, que nós saibamos com generosidade, com disponibilidade, viver bem a cada momento, vivendo bem a nossa vida de fé, de cada caminhada, e ao mesmo tempo
anunciando o Senhor que está presente no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.